Boa tarde, nação rubro-negra. Estamos aqui mais uma vez para um bate-papo rubro-negro. E lembrando vocês também que mais tarde tem mais um react lá no canal, no BSB Fla React. A gente é daqui de Brasília, como eu já falei antes para vocês nos outros vídeos. E mais tarde vai ter o react do jogo hoje, Flamengo e Bragantino, né? Lá em São Paulo. E vamos à luta aí, vamos para cima, temos que ganhar de qualquer jeito. Mas a finalidade desse vídeo aqui para dizer algumas coisas para comentar com a galera, para vocês também dar a opinião de vocês aí, deixar o comentário de vocês do que está acontecendo no departamento interno, né, do Flamengo, como sempre, né, o Flamengo sempre assim tem esse tipo de situação no Flamengo, entrando, saindo e nada muda. E eu tô aqui também para a gente lembrar que quando o BAP se elegeu a presidente do Flamengo, ele disse que o Flamengo ia virar um clube, ia se profissionalizar mais do que já é, né? Que essas coisas não iria ter mais vazamento, que o clube ia... Enfim, que nós iríamos ter uma administração no Flamengo profissional como o clube merece, como nós, rubro-negros, merecemos. Então, veja bem, primeira situação que aconteceu, que foi uma coisa bem chata, né? Foi aquela situação daquela contratação do Mickey, né? Que a gente já sabe que ele só voltou atrás porque a gente tem certeza disso. Por mais que ele fale que não, que ele admita que não, ele só voltou atrás pela situação que a nação não gostou de contratar um cara que a gente nem conhece, com os números muito ruins. Já vem de lesão também, muitas lesões ele já teve. Enfim, ele voltou atrás. E isso é uma coisa ruim para um clube profissional, né? Ele não tem, assim, primeiro lugar é que o departamento de scout do Flamengo buscar um jogador desse para um clube como o Flamengo, apostar num jogador dessa forma, assim, é uma coisa, não é profissional, para mim, né? Na minha opinião, deixa aí o comentário de vocês. E logo em seguida disso aí também veio a situação é, é, do Matheus Gonçalves, que eu sei, acho que vocês também sabem, deve ser a mesma opinião de vocês. O menino tem um grande futuro, joga muita bola, entendeu? E aí ele vai e negocia com o Cruzeiro, que tá aí brigando pelo título com o Flamengo, entendeu? Negocia com o Cruzeiro por 3,5 milhões. Então, assim, um jogador que vale muito mais do que isso pra mim, na minha opinião, e que ele só tá precisando mesmo de ter oportunidades, da gente poder dele ter mais oportunidades com o nosso técnico, para ele poder chegar a qualificar como os outros jogadores, que para mim ele é um excelente jogador, assim, tem um grande futuro no Flamengo. Enfim, valorizar a nossa base, que é muito rica, né? Talvez seja até por isso que eles fazem isso na administração, porque é uma base muito rica, se desfaz tão fácil de vários jogadores, como a gente tem, né? Jogadores que saem do Flamengo como Richard Rios, né, do Palmeiras, que saiu da base do Flamengo. O Flamengo encontrou ele, achou ele, levou para lá, fez o jogador que ele é, saiu praticamente de graça e foi vendido agora por 30 milhões de euros, né? Então, assim, a gente tem uma porcentagem, tem, mas a gente podia ter um valor maior por ele, né? E na posição dele, o Flamengo também é carente. A gente precisava dele tá aí. Para mim, não sei a opinião de vocês, deixa aí novamente, mas para mim é um grande jogador. Ok. Passou, depois ele vai lá, volta atrás, mais uma vez pela pressão da nação, vê a coisa que ele fez, que foi uma coisa que não tinha lógica, né? Uma coisa assim absurda. Ele volta atrás, cancela com o Cruzeiro e o menino volta, tá aí, pelo menos mal, né? Tá aí pra gente poder usar quando precisar e ele ter oportunidades para estar no elenco do Flamengo. Ponto. Segunda, né? Aí, ok. E sem falar em várias. Depois teve aquela situação do Pedro, que na minha opinião, já deixei aqui a opinião com relação ao Pedro. Eu acho que o Pedro, ele foi uma grande falha sei lá de quem que é, do Boto, seja de quem for do departamento do Flamengo, que deixa vazar uma informação dessa, que iria ser, estava liberado para vender por 15 milhões. Então, assim, isso é uma coisa muito ruim, sabe? Porque é um aditivo do clube, é uma coisa que é do Flamengo, assim, é um patrimônio do clube, sabe? Assim, e cá para nós, o Pedro só tá precisando entrar, jogar, ele tá
tá? Com relação à questão de fazer corpo mole por causa disso. Não importa o que vazou, o que deixou de vazar. É o Flamengo, cara. O Flamengo é maior do que qualquer coisa. Qualquer jogador, qualquer treinador. Não vejo como muitas opiniões também. É válido, toda opinião é válida, tá? Não vejo como assim, como o erro do Felipe Luiz de ter falado na coletiva sobre isso. Por quê? Porque ele é um cara, se ele não fala, ia sobrar para ele. Ah, por que que o Pedro não tá jogando? A gente ia ficar perguntando, pô, o Pedro não tem mais oportunidade, o que é que tá acontecendo? Então, assim, ele tinha que ter falado, já que tinha acontecido tudo isso, estourado essa situação, ele tinha que chegar e falar como ele abriu o jogo e falou. Talvez as palavras não precisavam ser dessa forma, como lamentável, ridículo, né? Talvez não precisava ser colocado dessa forma, mas o cara tava sob pressão e assim, e a gente sabe que no nosso Mengão as coisas funcionam assim, a pressão é grande, é um clube muito enorme, graças a Deus, e a gente é um clube, um dos maiores clubes da América do Sul, como eu já falei, é rico, graças a Deus, enfim, resumindo, teve essa situação. E aí, quando a gente pensa que tá tudo resolvido, o Flamengo vai lá e faz aquele jogo terrível, sabe? O Flamengo vai lá, faz aquele jogo terrível contra o Fluminense, que pra mim, na minha opinião, eu esperava mais daquele clássico. Foi um dos piores jogos que eu vi o Flamengo jogar na direção como nosso técnico, né, do Felipe Luiz, ele como treinador. Pra mim foi um dos melhores, dos piores jogos, aliás. Um jogo muito ruim. Duas ou foi três finalizações do Flamengo no jogo, quatro do Fluminense, sabe? Tanto faz de um lado ou de outro. O Fluminense também não jogou nada, um jogo muito ruim. E aí ele coloca o Pedro entra, tem estrela, né? O cara é iluminado, vai lá e faz uma jogada, a jogada foi dele, um lance que ele chuta e o goleiro defende, a gente consegue o escanteio. Logo após o escanteio, a gente não pode deixar também de falar do Léo Ortiz, né? Que aquela primeiro pau, aquela jogada treinada, tem o dedo do nosso treinador também, porque aquilo é treinado no Flamengo, a gente já cansou de ver isso. Primeiro pau, cabeceia para trás e o Pedro entra e faz o gol. Ali eu falei, pronto, acabou, tudo certo. Pedro agora vai se dedicar. Ele foi lá, pediu suas desculpas, fez para os colegas de trabalho, e etc. Enfim, achei que tinha botado uma pedra. Aí me vem essa situação do De La Cruz. Cara, mais uma vez, nós temos os jogadores é patrimônio do nosso clube. A gente tem que valorizar independente da situação. E aí um médico numa conversa no WhatsApp vai falar para um outro médico que para mim conversas entre médicos deveria ser deveria não. Eles têm por obrigação de deixar guardada para eles, entendeu? Sigilo total com relação a isso. Aí vai lá e me solta essa situação. Alguém, até a gente não sabe ainda quem, que para mim eu acho que tem que ter uma coletiva de imprensa e o presidente e o José Boto já passou da hora deles ter uma conversa deles falar o que está acontecendo no Flamengo, por que tudo isso está chegando nessa situação. Então, ok, teve essa situação e agora estamos aí com mais esse problema, né? Uma coisa que não deveria acontecer no Flamengo, independente de quem contratou, da situação médica que ele tá, é um aditivo do clube, assim, desvaloriza o jogador, desmotiva o jogador a querer se recuperar, porque eu acredito muito nele, para mim ele é um craque, joga muita bola, realmente tá tendo dificuldades, lesão nos dois joelhos agora, já tinha no primeiro, agora pro segundo joelho lesionado. Então assim, tá, mas não tá tudo acabado, o cara é um grande jogador, é um aditivo do clube, como eu já falei, é patrimônio do clube, ele recebe para isso, então assim, ele desmotiva o cara de se esforçar, de tentar fazer o máximo e ganhar a posição novamente, porque assim, a gente não sabe como é que tá essa situação médica do De La Cruz, na verdade. Então teria que ter uma coletiva de imprensa para que eles viessem a falar tudo isso que está acontecendo, porque a gente não pode ficar nessa situação sem saber o que está acontecendo, não, e por que que tá vazando isso aí, porque a promessa dele foi essa, que o Flamengo seria um clube profissional nas mãos dele. Ele ia profissionalizar esse clube, ele ia, o administrativo do clube ia se tornar uma coisa completamente diferente, que a gente não ia mais ver essas situações. E o próprio Flamengo, a própria direção do Flamengo, é o próprio, como é que eu vou falar? É, assim, eles mesmos destroem o que a gente tem. Eles mesmos estão sendo o pior adversário do Flamengo, é ele mesmo.
com essa situação, porque o clube já está tendo muitas lesões, os jogadores machucados. A gente tem vários campeonatos para disputar. E estamos disputando todos aí na ponta, brigando. Vamos para cima. A gente vai buscar. A gente tem jogador, o clube é grande. A gente tem jogadores grandes para isso, de experiência. Tem um grande técnico. Eu acho o Felipe um fenômeno como técnico agora que está se apresentando. E enfim, eu queria que vocês, na minha opinião, eu queria que vocês dessem também a opinião de vocês aí no comentário de vocês, é, sobre essa questão. O que que vocês acham? Eles têm que se pronunciar, têm que fazer uma coletiva de imprensa para poder responder perguntas, para dizer o que está acontecendo e o que que vai ser feito daqui para frente. E finalizando agora essa conversa aqui, esse bate-papo aí, mais um bate-papo com vocês aí, o que que vocês acharam da nova contratação do Saul aí, chegando na Gávea? Eu olhei alguns vídeos, participei de alguns lances, participei não, vi alguns lances dele no YouTube. Cara, assim, grande jogador. Achei a contratação muito boa. Eu acho que ele vem para. Muita gente está achando que ele vem para ser reserva e tudo, mas ele tem, se tiver preparo físico, tiver em condições de jogar, eu acho que ele vem também para ser titular. Um dos grandes jogadores que o Flamengo contratou, a contratação muito boa, mas essa contratação e outras que tá vindo aí do Carrascal, eu acho que não pode tampar, ser uma cortina de fumaça nessa situação aí. Eu acho que a direção do Flamengo tem que se pronunciar, tem que fazer uma coletiva para dizer o que está acontecendo, né? E até então é isso aí. Desculpa aí o vídeo ser um vídeo longo, ficou quase 12, mais de 12 minutos vai dar agora quando eu finalizar. Mas eu precisava ter essa conversa, já tem mais de semanas que eu não gravo um bate-papo aí com vocês aí. E deixa o comentário de vocês, o que vocês acham, a opinião de vocês. Dá essa força aí no canal, se inscreve aí pra gente. Deixa o comentário, qualquer comentário, se gostou, se não gostou, fala não gostei. Peço já desculpa para vocês por estar gravando mais uma vez dentro do carro, porque assim, eu trabalho com um motorista aplicativo, faço Uber, então eu tenho que dar uma paradinha e às vezes é mais fácil para mim parar e gravar dentro do carro para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo aí, mais um bate-papo aí. E vambora, mais tarde, como eu falei, tem um react aí do jogo aí, Flamengo e Bragantino, Bragantino e Flamengo, porque o jogo é lá em São Paulo. Vamos para cima e é isso aí, a gente vai atropelar hoje, se Deus quiser. Nação, boa tarde para vocês, tudo de bom.